Gente, um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Vejo aqui, como eu disse, alguns rostos familiares. Talvez não conheça todos, mas eu me sinto honrado de poder compartilhar com vocês esses momentos. Sobre o que vocês já estudaram, o livro de Daniel, Daniel 2, e agora a gente vai iniciar aqui um estudo de Daniel 7, que logicamente não vai esgotar o capítulo, né? O capítulo tem muitos detalhes, muitas coisas profundas, né? Mas eu quero tentar trazer algumas novidades, algumas coisinhas diferentes, né? Que talvez sejam interessantes para vocês. Em primeiro lugar, eu queria passar aqui para vocês, vou buscar aqui a minha dissertação. Quem tiver interesse, pode buscá-la aqui no link. Eu vou colocar aqui no nosso grupo. Tem o chat aqui, né, que a gente pode colocar. Deixa eu aqui no cantinho. Isso. Então, vocês podem baixá-la. E aí tem algumas coisas bem interessantes sobre Daniel 7. Foram bastante anos, foram alguns anos de pesquisa, né? Foi bastante trabalho, bastante estudo, bastante esforço. E aqui vocês têm o resultado desse estudo sobre Daniel 7, de 1 a 4. Então, mas ele discute o capítulo 7, ele trabalha também a parte da arqueologia, intersecções com línguas antigas, né, com as línguas semíticas, e tem bastante novidade, bastante coisa interessante ali. E eu gostaria de ler aqui, eu vou compartilhar a tela, se for permitido para mim. Eu vou compartilhar aqui uma janela para vocês verem como que a gente estuda a Bíblia no nível mais profundo e usando recursos que estão aí, alguns softwares que ajudam a gente a, a se aprofundar melhor, a estudar a Bíblia em várias línguas, né? A utilizar outros meios. Eu não sei como que vocês estão vendo aí, dá para ver? Então, aqui, Tá dando para ver certinho. o Tiago é do TI, né? Então, você conhece aí, você está familiarizado com a importância do TI para a vida das pessoas, né? Deixa eu ver se eu consigo uma boa visualização aqui para a gente. Então, vocês veem aqui, por exemplo, eu tenho o texto de Daniel em aramaico. Eu vou colocá-lo aqui, está alinhado com esse aqui, esse camarada aqui. Isso. E quando eu mexo aqui o texto em português, aqui na Nova Almeida atualizada, o texto em hebraico aqui vai mexendo também. Vocês estão vendo? Só que o ponto é o seguinte, que eu dividi minha tela aqui na metade. Então, da metade para a esquerda, eu estou com o aplicativo Logos. E da metade da direita, eu estou com o Google Meet. Então, ele amassou um pouquinho a tela. Eu vou tentar mudar aqui a visualização. Deixa eu ver se eu consigo ficar de uma forma mais interessante aqui. Não, acho que assim... Assim fica, mas não dá para ver os dois. Deixa eu só mudar um pouquinho mais aqui, ver se a gente consegue fazer uma forma mais legal. Bom, então, eu tenho aqui o texto. Aqui é uma forma de pesquisar. Deixa eu só pegar aqui, são várias abas aqui escondidas. Eu vou pegar aqui a Bíblia. Eu vou pôr aqui, é mais fácil. Essa daqui eu uso bastante. E essa daqui, pegar a NA que nós já estávamos, só que ela está escondida aqui em algum lugar. Deixa eu só. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Eu vou fechar isso daqui e eu vou acrescentar uma janela aqui. NA. Não, não é isso que eu quero. Quero encontrar um livro. Então, venho aqui, Nova Almeida atualizado. Bem, aí eu vou emparelhar as duas versões, ela já está aqui, e essa daqui, deixa eu ver se está também. Não, não está. Eu vou pôr no B. Beleza. Bom, então, estamos em Daniel, temos aqui o texto em aramaico, o texto em português. Eu tenho aqui outras versões em inglês também, eu gosto de ver outras versões. Quando você quer comparar, né, as versões, quer entender melhor. Então, você tem essas opções. Muito bem, deixa eu só fechar isso aqui e ficar com essa aqui. Bom, o texto do capítulo 7 de Daniel, ele fecha a seção aramaica de Daniel. Vocês já ouviram falar que Daniel tem escrito em duas línguas. Então, o livro de Daniel, ele começa com o hebraico e ele vai até o capítulo 2:4, primeira parte. Então, a gente falaria 2:4a. Então, vamos lá, Daniel 2, 4. Então, os caldeus disseram ao rei em aramaico. Peraí. Aqui não está alinhado? Só um segundinho aqui. Quero que ele apareça junto. Ufa. Deixa eu só ver aqui. Vou lá e eu vou pôr o A aqui também. Daniel 2, 4. Bom, vamos ver se vai dar certo. Bom, então eles chegaram aqui. Os caldeus disseram ao rei em aramaico que o rei viva eternamente. Então, quando eles dizem aqui, os caldeus disseram ao rei em aramaico, 2 pontos em português, essa parte que está aqui, que o rei vive eternamente, já está em aramaico. Então, o texto começa em aramaico quando a história menciona a palavra aramaico. Então, aí eles começam, então, a falar em aramaico. Até aqui, ó, até o versículo 3 e a metade do 4, aí você tem o hebraico. Aí tem aqui, eu vou dar uma palhinha aqui do hebraico para vocês verem como é interessante, né? Vai dar Bru Hakasdim Lamelech. Aramite. Aramite quer dizer aramaico. Então, e disseram os caldeus ao rei, lá, Melech quer dizer rei, e lá é a preposição para aramite, em aramaico. Aí aqui começa, então, você vê aqui que tem a palavra Melech, hebraico, certo? E aí você já começa o aramaico, Malka. Olha aqui, ó, o Lamed, ó, que é o L, o Raf, que é esse aqui final, né, mas é a mesma letra que esse aqui, ó, e um Aleph final. Então, você tem duas palavras muito parecidas em hebraico e em aramaico. É igual o árabe e o aramaico. Por exemplo, em hebraico, perdão, você fala a palavra cachorro. Cachorro é kelev. Em aramaico é kalb. Mas nas duas línguas você tem KLB. Entendeu? Então você tem as mesmas consoantes e em muitas palavras só mudam as vogais. Ou se acrescenta alguma consoante que não tem som. E assim, há muita semelhança entre elas. Então, até aqui, então, vem em hebraico, aqui começa o aramaico, e isso vai até Daniel 7, verso 28. Daniel 7, verso 28. E aí você tem aqui dizendo o seguinte, Daniel 7, 28. Opa. Daniel, não sei por que não está alinhando. Deixa eu ver aqui. Talvez seja por causa das janelas, mas tudo bem.
27:28. Opa. 27:28. Vamos lá. Aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas em meu coração. Então, como ele diz aqui, né? Ad cá sofá. Então, até aqui termina, né? Sof quer dizer fim, né? De miltá. Miltá quer dizer palavra ou coisa. Então, até aqui a coisa, até aqui o assunto, até aqui o que a gente discutiu. Então, o que acontece? Em Daniel está muito delimitada a parte aramaica. A parte aramaica começa em capítulo 2, verso 4a, verso 4b, vai até o fim do 28, e aí a parte hebraica começa no 8, verso 1. Então você tem no livro de Daniel hebraico, depois você vem aramaico, aí depois hebraico de novo até o fim. Então o livro tem três partes, três alterações, três sucessões de línguas bíblicas. Então, isso é muito importante, porque a seção aramaica que aparece ali em Daniel, ela é assim, uma seção muito coesa, assim. Então, por exemplo, o capítulo 2 começa com 4 metais. Você se lembra da estátua de Nabucodonosor? Ouro, prata, bronze, ferro. E aqui no capítulo 7 você tem 4 animais que também aparecem em regressão. Você vê, ouro reduz para prata reduz para bronze. Agora a gente tem Olimpíadas, né? Todo mundo quer ganhar o bronze, não é isso? Não. Todo mundo quer ganhar o ouro, né? O pessoal até morde o ouro, já virou assim uma sensação isso, né? Então, você tem ouro, prata e bronze. Depois ferro. Depois você tem 4 animais, e há uma regressão desses animais. Porque você começa o capítulo 7 com o leão, com asas de águia, e aí você tem depois o urso, depois você tem o leopardo, e por último o animal terrível e espantoso. Você tem uma regressão, porque o leão não é de hoje, que é considerado o rei dos animais. E a águia era conhecida como o leão do ar, na língua acadiana. Então, a gente vê realmente que há uma regressão. E, na verdade, uma relação entre os capítulos, né? Você vê que esses capítulos estão ligados. Então, você tem esses 2 capítulos nas 2 pontas, né? Os 4 metais e dos 4 animais. Depois, no capítulo 3, o que aparece ali? Daniel, os amigos de Daniel sendo jogados numa fornalha de fogo ardente porque eles não queriam seguir a ordem do rei para adorar o Deus deles. E aí, no capítulo 5 de Daniel, existe uma lei, desculpe, no capítulo 6 de Daniel, existe uma lei que só se pode orar a um Deus, que é o rei. E Daniel é jogado na cova dos leões. Então, no capítulo 3 e no capítulo 6, você tem ali a perseguição aos 3 amigos de Daniel e a perseguição a Daniel. Os 3 são jogados na fornalha de fogo ardente e Daniel é jogado onde? Na cova dos leões, porque eles eram fiéis a Deus. Depois você tem os capítulos 4 e 5. No capítulo 4 tem um juízo contra Nabucodonosor. E no capítulo 5 tem um juízo contra Belsazar. Então vocês veem pares de capítulos, olha. Então, o 4 com o 5, o 3 com o 6 e o 2 com o 7. Entenderam? Essa é a seção aramaica. E a gente costuma dizer que essa seção está toda entrelaçada. Ela é toda, desde o início, feita junta. Né? Ela é completamente costurada. Né? Então, a gente tem essa construção da seção aramaica. O que os críticos, eu não sei qual que é a base de vocês, o Tiago disse que fez aqui um convite pela internet, tem pessoas que talvez tenham um background, né, um fundo, uma história de vida completamente diferente,
uma vida religiosa diferente, ou de repente até nunca tiveram uma religião, nunca estudaram a Bíblia, né? Se você for, por exemplo, a livros críticos, eles vão dizer, alguns livros mais antigos vão dizer que Daniel, ele foi um livro feito por diversos editores ao longo de algumas décadas, ou um século e meio antes de Jesus nascer. E todas as profecias que estão em Daniel, que nós vemos aí, do capítulo 2, do capítulo 7, do capítulo 8 também, são profecias feitas depois dos eventos. Então, as coisas aconteceram, e aí veio algum espertinho lá e escreveu a profecia, não é? Então, isso se chama vaticina ex eventu. Essa é uma expressão latina que fala sobre o vaticínio, ou seja, a capacidade de ver o futuro depois do evento, ou a partir do evento, ex evento, né? Vindo do evento, você tem o vaticínio, né? Ou a previsão. Só que o livro de Daniel, mesmo que ele tivesse sido escrito no segundo século antes de Cristo, lá por volta do ano 140, 150 ou 160 antes de Cristo, ele ainda assim teria previsões incríveis. Então, pelas previsões de Daniel, a gente consegue perceber que ele é um livro especial. Mesmo que ele tivesse sido escrito no século II a.C., ainda assim ele teria predições que se cumpririam. Especialmente a profecia de Daniel 9, que fala do ano do nascimento, do ano da crucifixão de Jesus. Então, a gente tem lá em Daniel 9 o ano exato da crucifixão de Jesus, e ele mostra que o ano em que o Messias seria cortado, e aí, a partir daí, a gente percebe que mesmo que Daniel tivesse sido escrito no século II, ele teria sido um livro profético. Mas eu vou além disso. O livro de Daniel, ele tem uma linguagem, muitas palavras em aramaico que aparecem aqui, aqui no aramaico de Daniel, são palavras longas, como Ahash Dartenaya, né? Como os sátrapas, né? E outras palavras, que são palavras encontradas somente no acadiano antigo, que também vieram para o aramaico imperial, que vem do século VIII até o século III a.C. Então, essas palavras mais antigas, elas denunciam, elas mostram que o aramaico de Daniel é um aramaico antigo, não é um aramaico recente, do tempo de Jesus, ou do primeiro século, ou do segundo século antes de Cristo. Então, esse aramaico, ele morreu um século antes do que quando os críticos de Daniel dizem. Então, a gente vê que o livro de Daniel tem palavras egípcias também, e ele tem 3 palavras gregas, mas essas 3 palavras gregas estão ali quando se mencionam os instrumentos que usaram no capítulo 3 para chamar as pessoas para adorarem a estátua de Nabucodonosor. Então, eram produtos que circulavam na época, havia comércio entre Creta, né, a região dos gregos ali, a região dos fenícios, né, que passava ali por toda a Palestina, ia para a Babilônia, ia para a Mesopotâmia, né, mais amplamente falando, ia para o Egito. Então, esse comércio era comum. Então, pode ser que realmente algumas palavras viessem, mas a evidência maior, linguística, a evidência ali do aspecto preditivo do livro de Daniel, mostra que ele é um livro de predições, ele é um livro profético, ele é um livro inspirado. E aqui a gente vai ler um pouquinho de uma grande profecia que está aqui em Daniel 7. Eu vou aumentar um pouquinho a letra para vocês verem aqui. E aí vocês vão poder ler melhor, tá bom? Vou aumentar aqui o aramaico também, que vocês podem dar uma olhada também. Não vou ficar mexendo muito nas telas, porque senão a gente não consegue depois fazer voltar tão facilmente. Mas vamos lá. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram diante dos seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois, ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: Eu estava olhando durante minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes
diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Perdão. Enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal também tinha 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu estava olhando nas visões da noite, e apareceu o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Bom, vamos ler mais um pouquinho aqui, depois eu vou comentar mais, tá bom? Então vamos lá, visão de Deus. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. E diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada uma prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E aqui diz, né? Eu, Daniel, fiquei alarmado e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. E aí vem alguém e interpreta o sonho para ele, né? Depois a gente pode ir para a interpretação. Mas vamos lá. O que a gente leu aqui? O que está aqui nesse texto? A gente vai refletir um pouquinho sobre isso. O que Daniel viu aqui nesse texto? Então, em primeiro lugar, aqui tem uma data, né? Qual foi a data? No primeiro ano do reinado de Belsazar, né? Bishnat Hadar Belshazzar. Então, no ano primeiro de Belsazar, Melech Bavel, rei de Babilônia. Bem que aqui, de novo, nós temos aqui o texto aqui em aramaico, né? Malká, na verdade, é quando você tem um artigo, né? O rei, mas aqui quando você tem só a palavra rei, fica assim. Mas ainda assim, o Malká é diferente do hebraico. Aqui em hebraico se falaria Hamelech, né? Eu falei errado ali, mas o Melech é a palavra igual. Muitas palavras em hebraico e aramaico são iguais. Muito bem. Mas aqui a gente tem, então, está no ano primeiro de Belsazar, rei da Babilônia, certo? Então, vejam que o capítulo 5, ele termina com a morte de Belsazar. O capítulo 7 começa com o primeiro ano de Belsazar. Então, a ordem dos capítulos de Daniel não está numa ordem cronológica, não está numa sequência cronológica, né? Ele está no arranjo literário. Então, aquele arranjo que eu falei para vocês, o 2 combinando com o 7, o 3 combinando com
o 6 e o 3 combinando com 4, essa ligação, né, do centro para fora, ela é um arranjo literário. E aqui Daniel, ele, pela primeira vez, é ele quem sonha. Porque, se vocês se lembram bem, em Daniel 2, quem sonhou foi Nabucodonosor. Em Daniel 4, quem sonhou também foi Nabucodonosor, o rei do Império Neobabilônico, né? Lá do século VII a.C. até o VI a.C., de 605 a 539 a.C. E aqui quem sonha é o próprio Daniel. Só que o sonho que Daniel tem aqui é um sonho diferente dos outros sonhos que nós vimos. É um sonho mais misterioso, é um sonho mais ominoso, né, no sentido assim, ele é mais ameaçador, ele é mais, eu diria até quase que um filme de terror. Porque Daniel, ele está, imaginem, olhando para o mar, e de repente surgem monstros do mar. Porque a gente geralmente fala assim, ele viu o leão. Ele não viu um leão, ele viu um animal que é como um leão. Ele não viu um urso, ele viu um animal que é parecido com um urso. E esses animais, eles são híbridos. Eles são parte de um bicho, parte de outro bicho. Eles são desproporcionais, até que o último seja completamente sem paralelo na fauna. Então, a gente vê uma ordem completamente inversa à criação de Deus. Vocês se lembram que em Gênesis 1, verso 2, é dito ali que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vamos dar uma olhada lá. Gênesis 1, 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Aqui a gente tem um prenúncio, um prelúdio da criação. Então, antes da criação, o Espírito Santo está se movendo sobre as águas. Em Daniel 7, perdão, lembra que o Tico e o Teco estão batendo que a gente trabalha, né? Chega no fim do dia, tá ali, a mente é meio assim, o HD cheio, mas não liguem, tá? Tentem seguir a linha. Se alguém tiver dúvida, me pergunta, tá bom? Então, vejam, na criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse era o prelúdio da criação. E aqui a gente tem o prelúdio da anticriação. Porque, veja, vocês podem ver que ele estava olhando em 7.2, Daniel 7.2 e Gênesis 1.2, Daniel estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Então, no capítulo, em Gênesis 1.2, o Espírito de Deus parava sobre as águas. A palavra para espírito em hebraico é a mesma palavra para vento também. É ruach, né? Aqui você pode ver aqui a mesma palavra. Aqui, olha só. Você pode ver. E aqui, arba ruhei. Olha aqui a palavra ruhei, né? E aí você vai em Gênesis 1:2. Aí aqui você vê ruach, aqui a mesma palavra, ruach Elohim, ou seja, o vento de Deus, o Espírito de Deus. Então, logicamente, aqui que o Espírito de Deus, ele é um ser pessoal, a gente vai entender o Espírito depois, né? Mas, etimologicamente, a palavra Espírito vem da palavra vento, em hebraico, que pode ser traduzida como Espírito, pode ser traduzida como fôlego, pode ser traduzida como várias formas, dependendo do contexto. Só lembrando que a língua hebraica ela é uma língua com poucas palavras. O português tem mais ou menos 400.000 palavras. O inglês tem mais ou menos 1 milhão de palavras. O hebraico bíblico tem 8.000 palavras. Então, as palavras do hebraico bíblico, elas têm que dar conta de todos os significados. Então, você tem, às vezes, palavras polissêmicas, como grua, por exemplo. Pode significar as emoções, pode significar, como eu disse, o vento, pode significar um sopro, enfim. Então, o contexto aqui determina o significado da palavra. Em português também, a gente tem muitas palavras que dependem do contexto para elas serem entendidas, não é? Por exemplo, se eu falasse, só que está no campo da metáfora, né? Mas se eu dissesse assim, por exemplo, que hoje eu resolvi um abacaxi, vocês não vão dizer que eu fui lá no meu trabalho, abri um abacaxi, ou descasquei um abacaxi, né? Você entende que, pelo contexto, que a palavra abacaxi tem um outro sentido, né? Logicamente, aqui é uma metáfora, né? Mas vamos lá, Daniel
7. Então, a gente vê que Daniel, olha que coisa interessante, geralmente nos primeiros anos dos reis, né, nos momentos de transição, Deus dava visões, não é? Lá em Isaías 6, quando o rei Uzias morreu, Deus deu uma visão para Isaías, né? Porque Deus estava vendo a caminhada da história, a sequência dos acontecimentos políticos, né? A sequência dos fatos históricos, e ali ele vai dando as visões para dar uma direção para o povo de Deus. E assim também é para nós hoje. Talvez você olhe para a história, para a situação do mundo hoje, e você pensa assim, o mundo está como um carro desgovernado. Você vê a mudança climática, você vê países em guerra, né? Quando o Trump deixou a presidência, entrou o Biden, mais de 50 países estavam em guerra, tecnicamente, né? Hoje, são mais países em guerra do que naquela época. E aí você tem a ameaça nuclear, você tem uma série de problemas, mas assim como foi para a época de Daniel, assim para nós hoje, as profecias servem para a gente entender que a história não é um carro desgovernado. Deus está no controle da história. E ele mostra que ele tem o conhecimento do que vai acontecer e que ele intervém para que as coisas aconteçam. As transições de impérios que aconteceram ao longo da história tiveram a mão direta de Deus. Ou seja, é lógico que nós temos o nosso livre-arbítrio, a gente não vive aqui num determinismo histórico, né? Em que tudo que acontece no mundo é determinado por Deus. Ou tudo que acontece na vida das pessoas é determinado por Deus. Porque, por exemplo, um maluco está dirigindo um carro e ele vai e joga um carro para um ponto de ônibus. Foi Deus que quis, alguém vai dizer. Não, não foi Deus que quis. Foi a cabeça desse maluco que pegou o carro e jogou o carro no ponto de ônibus ali. Mas não quer dizer que foi Deus que quis. Agora, as pessoas são colocadas diante de Deus como seres responsáveis. E essa pessoa que fez isso, ela vai pagar pelo que ela fez. Vai haver um juízo, até aqui a gente está lendo aqui que vai haver o juízo, e nesse juízo todas as pessoas vão ter o seu pagamento, ok? Mas no caso da história do mundo, Deus, ele concede soberania às nações, assim como ele concede liberdade para os indivíduos. Mas no nível nacional, no nível mais amplo, no nível coletivo de uma nação, Deus concede a soberania, que nada mais é o livre-arbítrio sendo posto em ação por governantes. Mas quando os governantes abusam do livre-arbítrio e começam a oprimir as pessoas, quando eles começam a cometer grandes erros, né? Eu estou aqui com o espectador toda hora com a cabecinha aqui, e saiu da cama, depois a gente conversa, mas tudo bem, filho, vem aqui, puxa a Bíblia aqui. Ele está com a Bíblia aqui aberta em Daniel 7, lendo com a gente. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui com Daniel 7. Tá aí animado também. Tem 10 aninhos. Bem, quando as nações abusam dessa liberdade que Deus dá, Deus envia juízos. Deus, ele intervém. Às vezes, ele muda um regime político. Isso aconteceu desde o início da história, ao longo desses impérios que nós vamos ver aqui, e eu creio, pessoalmente, que Deus não mudou. E continua atuando, ele continua atuando no destino das histórias. Eu conheço um autor aí bastante conhecido no Brasil, chamado Marcos de Benedicto, não sei se vocês conhecem, não sei se ele está aqui nos escutando também. Esse autor aí escreveu um livro de política, que é o pai do Tiago, né? Só mencionando aqui. Ele escreveu um livro sobre política que fala sobre essa filosofia da história, né? E a gente tem esse livro lá no site da nossa editora, eu trabalho na Casa Publicadora Brasileira, e esse livro fala sobre como que Deus atua ao longo da história, como que Deus ele age para conduzir a história. E aqui nós vemos um grande resumo, uma grande síntese de um longo período histórico que vai da época dos babilônios até a época dos romanos, ok? E depois passa da época dos romanos e chega até o reino de Deus, ou seja, quando os reinos deste mundo são suplantados por um domínio sobre-humano, um domínio que está além do humano. Então, lembrando, olha aqui, daquela linha que eu falei da organização literária de Daniel, a seção aramaica de Daniel, ela começa com que história? Você se lembra?
Qual que é a primeira profecia que aparece em Daniel? Eu abro aqui para vocês falarem. E vocês estudaram com o pastor Rueda. Qual profecia que é? É o sonho da estátua? Isso, da estátua. Mas tinha o que nessa estátua? Os 4 impérios, né? 4 metais. Certo? Isso. Vamos falar dos símbolos primeiro, né? 4 metais. Ouro, Prata. prata, bronze, ferro. Depois ferro e barro no pé, né? Nos pés. E aqui, então, ele tem 4 animais. Vejam que quando Deus deu o sonho para o inimigo, porque Nabucodonosor era inimigo, certo? Nabucodonosor, ele, no capítulo 1, verso 2, diz lá que ele pegou os tesouros da casa de Deus e colocou na casa do seu Deus, na terra de Shinar, na terra de Sinar, que é a terra da Torre de Babel. Então, parece que você vê em Gênesis 11, Torre de Babel, e em Gênesis 12, Abraão. Abraão vai para a terra, ele forma um povo ali em Canaã, mas parece que a Torre de Babel vence de novo, porque o povo de Abraão volta de novo para a Babilônia, volta de novo para a Mesopotâmia. E os tesouros da casa de Deus também são levados para a Mesopotâmia, como se Deus tivesse sido sequestrado para a Babilônia. E aqui nós vemos, então, a mesma profecia, só que com outros símbolos. Quando Deus falou com o rei pagão, que levou as coisas do reino, do reino de Judá para a casa do seu Deus, que levou o povo de Judá para a terra da Babilônia, que levou como exilados, para o dominador, para o colonizador, o imperialista, né, Nabucodonosor, ele mostrou 4 metais bonitinhos. Só que quando ele fala desses reinos, para quem foi jogado nessa situação, para quem foi exilado, e muito possivelmente Daniel, ele foi feito eunuco, né? Ou seja, que foi esterilizado. Ele mostra esse mesmo reino como animais monstruosos. Porque é assim que parece, para quem sofre, como dizem, né? Quem apanha que lembra, né? Quem bate não lembra, mas quem apanha lembra, né? Então, para Daniel, a Babilônia não era ouro. Para Daniel, a Babilônia era um monstro. É lógico que depois ele teve que viver lá, ele teve que conviver com o rei, ele é um assistente do rei, né? Seria muito bom se a gente pudesse estudar a seção histórica, né, de Daniel, para a gente entender isso aqui que a gente está vendo, para a gente estudar mais contexto para entender a parte profética. Por isso que o livro inteiro é um apocalipse, não só a parte apocalíptica, né? O Dr. Ray Gain, ele defende isso, que o livro inteiro é um apocalipse, né? Ele é um estilo apocalíptico. E a parte de histórias de Daniel complementa a parte profética e simbólica de Daniel. Mas, enfim, Daniel sonhou com 4 monstros. Nabucodonosor sonhou com 4 metais. A diferença é quem está sonhando. A diferença está no destinatário do sonho. E Deus mostrou esses reinos, que eram metais, em Daniel 2, como animais monstruosos. Porque demonstra a natureza, vamos dizer assim, selvagem desses impérios. Veja que interessante que até hoje os países são representados por animais. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Alguém se lembra de algum país que é representado por um animal? Vou fazer uma pergunta mais específica aqui para ajudar. Qual é o símbolo dos Estados Unidos? Águia. A águia. Exatamente. Da Austrália, talvez o canguru. A Austrália, o canguru. Qual que é o símbolo, por exemplo, do Império Romano? Que eles usavam, né? O símbolo que o Império Romano usava. Qual que era o símbolo? Lembra? Que eles vinham assim, vocês já assistiram aquele filme O Gladiador? Eles vinham assim, os exércitos romanos vinham com um estandarte, né? Com uma bandeira, na primeira fileira ali, levavam um estandarte, e aí tinha ou se não a primeira, a última, né? Agora eu não estou certo disso, mas tinha ali uma águia romana. Mas as águias eram usadas desde os tempos antigos para outros impérios. E vocês podem ver, Mussolini, por exemplo, ele dizia o seguinte: eu prefiro ser um lobo do que um cordeiro.
Ele preferia ser um país imperialista que dominasse os outros países do que ser um país dominado. Então, a metáfora de animal, país, de país como um animal voraz, um animal devorador, isso já vem de muito tempo. Por exemplo, Thomas Hobbes, ali no Iluminismo, ele usou a metáfora do Leviatã. Então, o Leviatã era o símbolo do Estado. O Estado é um Leviatã, é um monstro marinho, né, que domina todas as coisas. E nós temos que dar poder para esse Estado para que a anarquia não domine a sociedade. Então, você precisa de um ente social mais forte para que a gente não fique aqui, eu que sou igual ao meu vizinho, comece a brigar com ele por disputa de terra, disputa comercial. Então, você tem que ter um ente mais forte que ponha ordem no mundo. E essa é a ideia dos animais como monstros, né? Dos animais como animais, como as nações como animais. E isso não vem somente de uma percepção genérica de que animal igual país, mas dos próprios profetas. Se você pega ali Isaías, por exemplo, Jeremias 4:7, eu estou falando aqui de cabeça, tá? Mas vamos ver lá, Jeremias 4:7. Deixa eu ver aqui. Olha o que está aqui, ó. Um leão já subiu do seu esconderijo. Um leão já subiu do seu esconderijo, um destruidor de nações já partiu, já deixou o seu lugar para fazer desta terra uma desolação, a fim de que as suas cidades, ó Judá, sejam destruídas e fiquem desabitadas. Então vejam, a poesia hebraica ela é feita de paralelismos. Os paralelismos podem ser de sinonímia, ou seja, de coisas iguais, de contrastes, ou seja, coisas diferentes, ou de complementaridade. Então, por exemplo, você pode ter uma linha falando de uma coisa e a segunda linha falando outra coisa igual, ou uma primeira linha falando de uma coisa e a outra linha complementando. Mas aqui, no caso, ele está usando a primeira linha como um símbolo, que é aqui a metáfora do leão, e depois aqui você tem uma linha seguinte falando do destruidor de nações. Então, leão igual a destruidor de nações. Então, vejam que interessante esse versículo. E existem muitos outros versos que trabalham essa ideia de que as nações elas eram realmente dominadores. E o símbolo do leão é usado para o bem e para o mal. Quando, por exemplo, você tem a bênção de Jacó ali em Gênesis 49, ele diz que Judá é leãozinho e ele vai dominar as nações. Depois, lá na frente, fala que ele vai dominar com cetro de ferro. Então, ele aplicou a metáfora do leão a Judá, mas quando Judá estivesse dominando. Agora, quando Israel é destruído, quando Judá é destruída, ela é destruída por leões. Aí lá em Naum, capítulo 2, é dito que os assírios eram uma cova de leões, que pegavam as presas, matavam os bichos, né? A gente acha o leão bonitinho, né? Mas você ficaria com um leão num campo aberto? Você andaria? Você sabe que não tem como você fugir. Se você estivesse num campo aberto, você não tem como fugir de um leão. Somente quando quando ele pensa, ele consegue, com o pensamento dele, fazer as garras dele saírem. E as garras dele, cada uma delas é como se fosse uma faca. Imagine alguém abraçando você com 4 facas e depois puxando essas facas, né? Fora a boca dele, que tem, assim, uma mordida de mais de, sei, 2, 3 toneladas ali. Sei que um pitbull tem 1 tonelada, né? Um pitbull. Agora, imagina a boca de um leão, né? Que consegue pegar numa patada só um pitbull e matá-lo, né? Então, aqui em Daniel, capítulo 7, a gente está tendo uma visão que o homem antigo tinha dos animais, porque o homem antigo não era como nós, ele não andava em carros, ele não era uma pessoa que tinha toda a proteção do mundo, fazia viagem de avião. Não, ele ia a pé, ele ia de camelo, de carro, de cavalo, se tivesse muito dinheiro, né? E mais no meio do caminho ele podia encontrar um leão. E aqui Daniel está olhando e ele vê 4 animais enormes, grandes. E a palavra para grandes aqui é, em aramaico, Ravrevan,
E tem duas vezes a palavra grande, ó. Rav quer dizer grande, e Revan é uma repetição do grande, é o grande, grande. Entendeu? Então, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. E vejam que, lembra que tinha aqui 4 ventos agitando o céu? E lembra lá do Gênesis, que o Espírito de Deus, o vento de Deus parava sobre as águas, né? Então, a gente espera no Gênesis que surja a criação ordenada, né? Os animais da água são os animais da água, os animais da terra são os animais da terra, os animais do ar são os animais do ar. No primeiro dia, Deus faz uma coisa, fecha aquele dia. Depois, no segundo dia, ele faz outra coisa, fecha aquele dia. E na sequência em que ele criou mar, terra, céus e terra, mar e céus, depois terra e tal, ele criou os animais de cada uma dessas partes, nessa mesma sequência. Bem organizadinho. Só que aqui, a ordem da criação ela é completamente subvertida. Porque animais que não são marinhos surgem do mar. E animais que não seguem a ordem da fauna criada por Deus. Então, Deus criou o leão. Beleza, Deus criou o leão. Mas aqui aparece um leão com asas de águia. Peraí, como que é isso? Não existe leão com asa de águia. Então, aí é uma hibridez. Aí você tem alguém quebrou alguma regra aí. Então, os animais, eles quebram a ordem da criação. E eles já mostram nos seus próprios corpos uma anomia, uma revolução, uma revolta contra a ordem criada. Eles querem ser diferentes, eles querem ser rebeldes, eles querem enfrentar Deus. E a asa, geralmente as asas, na antiga Mesopotâmia, ela tinha uma conexão com a ligação com os deuses, elas davam a noção de verticalidade. Ou seja, tudo que tinha asas poderia subir à dimensão dos deuses. E as asas também, aqui no texto, elas também dão a ideia de que são um elemento de que dá velocidade aos impérios para conquistar outros povos. Então, o primeiro aqui, no versículo 4, era como um leão. Vejam que é como um leão, não é um leão, né? Aqui diz, olha só, Kadmaietá, o primeiro, que Ariei. Então, como um leão. Ariê quer dizer leão. Existem 6 palavras na Bíblia para leão. Essa é uma delas, é uma das principais. Ariê. Daí vem Ariel, né? Lembra Ariel? Existia uma cidade chamada Ariel. E aí tinha aquele filme, A Pequena Sereia, né? Chamaram essa palavra Ariel. Mas Ariel quer dizer leão de Deus. Leão de Deus. Muito bem. O primeiro era como um leão e tinha asas como de águia. Então, ele vem, então, como o animal mais nobre da terra e o animal mais nobre do céu. Assim como o ouro foi descrito ali por Daniel como o metal mais nobre, o país mais desenvolvido, a Babilônia, né, que era a cabeça de ouro. E aqui, Babilônia é o leão, é o animal como um leão, né, com asas de águia. E aí diz assim, que enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas, e foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como um homem. E foi dada a ele mente humana. Só voltando aqui mais para frente, só avançando aqui um pouco mais para frente, no versículo 17, diz o seguinte: quando o anjo intérprete fala com Daniel, ele diz assim, ó, estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão sobre a terra. Então, o que está falando aqui? São 4 o quê? Reis. Só que reis, aqui na profecia, ele é uma palavra que seria uma metonímia. Muitas vezes o rei, aqui nas profecias bíblicas, ele representa a palavra reino também. Então, lá em Daniel 2:43, se não me engano, lá está escrito que, lá em Daniel 2, lá no início da interpretação, diz que tu és a cabeça de ouro, ou seja, o rei Nabucodonosor, mas lá na frente, os outros metais são descritos como reinos. Então, reis/reinos, né? Reis/reinos. Então, são 4 reis/reinos que se levantarão sobre a terra. Então, a gente vê aqui nesse texto, né, que ele mostra essa ideia, né, de que são reinos.
Estava tentando achar aqui um verso que usasse a palavra reino aqui, mas aqui, ó, o versículo 23. Olha aqui o versículo 23. O quarto animal será um quarto que rei ou reino? Reino. Então, ele usa a palavra rei / reino para isso, tá bom? Então, só para a gente ver pela Bíblia mesmo, que a Bíblia está dando a interpretação do sonho. Não sou eu que estou inventando, né? A Bíblia está dizendo para mim, o livro de Daniel está dizendo para mim, que os 4 monstros que aparecem no mar são 4 reinos que se levantariam sobre a terra. Beleza. Voltando lá, 7:4. Então, Nabucodonosor e a Babilônia representam o primeiro animal, ou eles são equivalentes ao primeiro animal. Depois vem o urso, né? E diz aqui, a seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam, levante-se e devore muita carne. Então, eu quero ver se eu consigo pegar aqui. Vamos ver aqui, os 4 animais de Daniel 7. Então, olha só, o primeiro foi qual? O leão, né? O segundo foi o urso. Vamos pegar aqui, ó, Império Persa. Ah, vocês não estão vendo, né? Eu acho que não. Deixa eu pegar aqui. Desculpa, gente. Deixa eu só tirar aqui. Vocês estão vendo a tela compartilhada, né? Configurações. Tem a tela compartilhada do Logos. Do Logos, eu estava abrindo aqui a internet pensando se vocês estavam vendo, mas deixa eu só tirar aqui a tela. Ah, parar a apresentação, beleza, achei aqui. Eu vou pôr aqui os 4 animais. Deixa eu pegar e pôr uma outra janela, e aí vocês vão ver. Janela. Então, aqui tem, olha só. Vocês estão vendo? Então, sai aqui os 4 animais, olha só. O leão, o urso com 3 costelas, o leopardo de 4 cabeças e 4 asas, mas não diz que eram de águia. Você vê que há uma regressão, né, no valor dos animais. E depois um animal que não existe na fauna, um animal terrível e espantoso. Então, esses são os 4 animais que aparecem. Aí tem vários desenhos aqui que mostram, né? Mas olha uma coisa interessante. Se você pegar aqui, por exemplo, o Império... O Império Neobabilônico, se você pegar o mapa dele, ele pegava isso aqui, ó, Império Neobabilônico, né? Ele pegava um pouco do Egito, um pouco aqui da Mesopotâmia, né? Vinha um pouquinho aqui da Ásia Menor, beleza. Aqui a gente tem a área dos persas, né? Os persas saíram daqui e atacaram aqui essa região e dominaram então os babilônios depois, no ano 539 a.C. Então, vamos ver aqui o Império Persa. Olha o tamanho do Império Persa. O Império Babilônio pegava o quê? O babilônico pegava isso aqui, né? O Império Persa, olha onde ele chegou. Dominou toda a Ásia Menor, dominou extensivamente o Egito, dominou todas essas regiões. Os persas, eles tinham estratégia diferente. Enquanto os outros povos arrasavam os países dominados, os persas, eles faziam amigos, eles financiavam os templos dos países dominados, eles eram simpáticos, eles davam liberdade religiosa. Então, aquela ideia também de ajudar o templo de Deus, lembra que o rei ajudou lá Neemias, né? E ele deu dinheiro para Neemias para ajudar a construir o templo em Jerusalém. Por quê? Porque eles tinham essa política. Eles dividiam, então, esse império em
120 satrapias, né, pelo menos ali, se menciona em Daniel, e eles dominaram por bastante tempo, de 539 até o ano 331 a.C. E esse império aqui, ele perdeu para os gregos. Os gregos, que ficavam aqui na região, deixa eu só verificar aqui. Por aqui, né? Eles ficavam aqui, os gregos ficavam por aqui, mas você tinha ali a Macedônia, que ficava mais para o norte, que é de onde saiu Alexandre, né? Alexandre, dali ele saiu para unir os gregos, né? Que viviam sempre em brigas, em confusão, mas ele uniu os gregos para lutar contra os persas. E Alexandre, ele tinha 30 mil soldados. 30 mil soldados. E ele foi lutar, numa das batalhas mais decisivas ali, foi lutar contra o rei persa com mais de 200 mil soldados. E atrás desses 200 mil tinha muito mais. Então o Império Persa era muito maior do que esse pedacinho de terra aqui. Mas esse pedacinho de terra aqui venceu os persas e conquistou tudo, no auge do poderio persa. Como se explica isso? Somente por uma mão de Deus mesmo. Assim como foi, por exemplo, quando Hitler tinha 2.500.000 soldados a 150 quilômetros de Moscou, e Moscou tinha ali dentro 150 mil soldados, e Hitler ele não conseguiu dominar Moscou. Ele falou para esperar o inverno passar. Quando o inverno passou, os russos chamaram os cossacos, né, que eram o pessoal lá da Sibéria, e eles então enfrentaram os alemães na primavera seguinte. Então, a gente vê na história várias vezes assim que tem um poder que é muito grande que ele não consegue vencer. E aí depois vem um poder menor, ele consegue reverter aquele poder maior. Então a gente vê que Deus interveio para que esse império menor conseguisse conquistar esse reino menor, esse lugarzinho menor, conquistasse tudo isso daqui, que tinha muito mais poderio econômico e militar. É lógico também que existiu entre os impérios uma queda, vamos dizer assim, natural. Havia geralmente muita tendência, quando o tempo passava, a burocracia aumentar e o endividamento do país aumentar. Igual acontece com o Brasil, com os Estados Unidos, a gente vê países muito grandes, com uma burocracia muito grande, eles começando a ter um problema fiscal. Então, o país ele começa a se endividar. E isso também gera problemas que dão origem, né, a outras superpotências, outros países que vêm e tomam lugar deles. Mas outra coisa interessante que a gente percebe é que nós vemos que os poderes do Oriente foram dando lugar para poderes do Ocidente. Então, você tem ali, por exemplo, a Pérsia deu lugar para os gregos, bem que a gente teve Babilônia, que era um pouquinho mais para o Ocidente, mas foi para a Pérsia, depois foi para os gregos, e dos gregos foi para os romanos, mais ao Ocidente ainda. E dos romanos, depois a gente vê outros países da Europa dominando, até chegar à Inglaterra. Aí depois a Inglaterra foi para os Estados Unidos. Então, o movimento do poder imperial vai indo para o Ocidente, né? Em toda essa história, desde aquela época até hoje. Hoje a gente está vendo um poder muito grande surgindo na China. Mas, vamos lá. Bem, já deu tempo, né, Tiago? Estou vendo aqui. Acabou. E aí? Terminar então, né? Pastor, queria agradecer. Não sei se o senhor quer dizer mais alguma coisa. Eu achei muito interessante, muito profundo. Achei legal que dentro das profecias ali, quando era para o rei, estava habituado para o contexto dele, quando era para Daniel, para o contexto dele ali da profecia. E eu gostei bastante. Não sei se o senhor quer detalhar mais alguma coisa, e o senhor depois termina com uma oração para a gente, fazendo um favor. Bom, gente, só vou dizer para vocês que o estudo de Daniel é um estudo fantástico, né? É um estudo profundíssimo, né? E a gente pode ficar aqui vários dias só para fechar aqui Daniel 7, se a gente quiser estudar com profundidade, né? Mas aqui já deu para ter um gostinho de que o texto ele tem uma profundidade, ele não é simplesmente assim, igual a gente, eu acho que a gente tem que criticar um pouquinho isso, né? Essa visão que a gente passa, né?
A gente quer simplificar demais as coisas e a coisa parece rasa. Ah, Babilônia é o leão, o urso é a Média Pérsia, o leopardo é a Grécia. E a gente põe esses esquemas simplistas, né? E a gente perde o gostinho da profundidade do texto, do quanto ele é profundo, do quanto ele tem coisa ali dentro que você consegue tirar e lições para a nossa vida. Então, fica aqui o meu estímulo, né, para que vocês estudem e fico à disposição aí, Tiago, para uma outra oportunidade. Precisando, estamos Obrigado, aí. pastor. Já fica o convite, com certeza, para o senhor Tá participar bom? novamente conosco aqui. E aí a gente compartilha mais um pouco, né, sobre esse tema aí, tá bom? Vamos Muito fazer a oração? obrigado pelo estudo, viu, pastor? Deus abençoe. Opa! Então vamos orar. Nosso querido Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo nessa noite. Vemos aqui que o livro de Daniel é um livro sério, um livro importante, é um livro que tem sido estudado por milhares e milhões de pessoas, buscando, Senhor Deus, a direção, a compreender para que direção o mundo está caminhando. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para compreender esse texto, que foi escrito para os sábios do tempo do fim. Obrigado porque temos aqui pessoas muito queridas que estão aqui presentes, estudando, e eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada uma delas. E te rogo, Senhor, que o Senhor sabe os problemas de cada um, o Senhor sabe, Pai, as angústias que estão na alma, no ser, e rogamos, Pai, que o Senhor venha acalmar, o Senhor venha trazer paz, venha trazer um bálsamo de esperança para cada um. E, Senhor, nos colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Boa Obrigado. noite, amigos. Deus abençoe, pastor, mais uma vez, obrigado. Valeu, Thiago. Valeu. Boa Desculpa ter semana. passado um pouquinho, eu nem vi. Passei Fica na linha aqui. certo, tá tudo certo. Uma boa Valeu. semana para vocês. Tchau, querido. Valeu. Tchau, valeu, obrigado pelo estudo. Tchau, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.